sobre malária, como já falei, e é uma aula muito importante, primeiro porque o Brasil tem regiões com altos índices, né, de contaminação, principalmente na região amazônica. E o nosso estado, o estado do Maranhão, apesar de não estar inserido na região amazônica, por alguns cientistas não consideram o Maranhão na região propriamente amazônica, mas é uma região de transição entre o Cerrado e a Amazônia, né? A região tocantina ali é chamada de Portal da Amazônia, faz a fronteira do Maranhão com a Amazônia. Então, apesar de não ser tão incidente, mas nós temos vários casos de malária, né? Principalmente nas regiões de mata, na região sul e na região oeste do Maranhão, temos alta incidência. E o segundo ponto que esse tema é extremamente importante é que a malária, assim como outras doenças que nós já estudamos aqui, como a leishmaniose, também é uma doença negligenciável, porque ela é uma doença típica de países tropicais, países subdesenvolvidos, e afeta principalmente indivíduos que moram em regiões próximas a florestas, regiões pouco desenvolvidas, indivíduos que têm baixo recurso financeiro e, por conta disso, não conseguem pagar um tratamento de alto custo. Então, muitos laboratórios, eles não têm interesse de pesquisar medicamentos mais avançados, tratamentos mais eficazes, com menos efeitos colaterais para o tratamento dessa doença, uma vez que o paciente ele não vai ter condições de arcar com esse tratamento, tá? A malária, por alguns historiadores, já foi considerada a doença mais letal da história da humanidade. Estima-se que, em média, 50% dos homens, né, dos seres humanos, que já viveram no planeta Terra e que não morreram de causas naturais, morreram por doenças, 50% morreram de malária. Então, é uma doença extremamente importante no que se respeita à mortalidade, e ela se originou por uma mutação genética, ela é causada por um protozoário, né, que tem um ciclo biológico uma parte do ciclo biológico corresponde ali à penetração no eritrócito e, consequentemente, uma multiplicação desse protozoário dentro do eritrócito. Aí isso gera uma lise, uma ruptura da hemácia, né, quando esse protozoário ele se multiplica, tá? E gera uma série de consequências, como anemia hemolítica, né, e outras alterações, outras comorbidades causadas por essa infecção desse parasita. Certo? Então, como a gente já falou, nós iremos falar hoje sobre malária. A gente já falou um pouquinho sobre malária. Não, esquece, eu falei de malária em outra disciplina. Então, como eu já falei, a malária é uma doença infecciosa, potencialmente grave. Ela é causada por protozoários do gênero Plasmodium, né? Ela é uma zoonose que acomete o sistema sanguíneo, tá? E esse protozoário, ele acaba chegando ao sistema humano através da picada do mosquito, né? O Anopheles, né? O Anopheles, as fêmeas, assim como vários outras espécies de mosquito, as fêmeas, elas têm um hábito hematófago, né? Só as fêmeas. Então, os machos, eles são frutívoros, eles se alimentam de frutos, principalmente frutos em decomposição, de matéria orgânica. E as fêmeas, quando estão gravídicas, elas precisam de um alimento mais nutritivo, no caso o sangue, né? Não só humano, mas sangue de mamíferos, porque esse sangue ele tem alguns aminoácidos essenciais para a maturação dos seus ovos. Então, as fêmeas grávidas, elas têm esse hábito hematófago no intuito de ter a maturação desses ovos.
Então, essa doença é um grande problema de saúde pública no mundo, afeta cerca de 300 milhões de pessoas em áreas subtropicais, ali próximo aos trópicos, né? Áreas entre a região do Trópico Sul, entre o Equador e o Trópico de Câncer, e a superior, entre o Equador e o Trópico de Capricórnio. Tá? Então, as regiões intertropicais, tanto o Trópico Sul quanto o Trópico Norte, elas são onde ali nós temos situados geograficamente grandes florestas, né? Aí nós temos a floresta amazônica e as florestas subsaarianas ali da África, né? Como a região do Congo, onde tem florestas extremamente densas, onde vivem primatas importantes como o gorila. Então, são florestas que têm alta incidência de mosquitos, e esses mosquitos, principalmente do gênero Anopheles, eles transmitem esse protozoário. Então, essa doença, como eu já falei, ela afeta em média 300 milhões de pessoas, né, que vivem nessa região subsaariana, nessa região intertropical, e gera mais ou menos 1 milhão de mortes todo ano na maioria das crianças. E a maioria desses óbitos são crianças. A gente está vendo aí, por exemplo, essa pandemia do Covid-19, né, e algumas pessoas estão até abismadas com o alto índice de morte, né, causada por esse Covid-19, mas a malária, ela é mais letal do que essa doença. Então, esse protozoário, ele gera uma doença que é conhecida popularmente como paludismo, febre paluste, ou impaludismo, ou maleita, ou roselão, né? O próprio nome malária vem do espanhol mal aire, que significa mau ar, né? Antigamente as pessoas achavam que a malária ela era transmitida pelo ar contaminado, né? Até as pesquisas mostrarem que essa doença ela era causada por um protozoário que era transmitido pelo mosquito. Até então, os moradores, né, americanos, nativos americanos, né, os índios, os astecas, os maias, os incas, eles tinham essa crença de que a malária era transmitida pelo ar contaminado, pelo um mal transmitido pelo ar. E aí o nome malária. Então, como a gente já falou, ela mata cerca de 1 milhão de crianças com menos de 5 anos, todos os anos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mata uma criança africana a cada 30 segundos. Então, como os países africanos eles são os mais acometidos, né, devido a somente as regiões de floresta, do Congo, do Zaire, que tem matas muito densas, né? Quando a gente se fala de África, às vezes a gente pensa só na região desértica saariana, mas abaixo do deserto do Saara, na região mais sul da África, existem florestas muito densas, savanas, né? E foge um pouquinho daquela geografia desértica do norte da África. Muitas crianças sobrevivem a casos severos, mas essas crianças que têm uma malária e que acabam evoluindo severamente, por mais que ela sobreviva, ela vai ter danos cerebrais graves, e inclusive vai ter um déficit de aprendizagem, tá? Infelizmente, os noticiários não focam muito isso, porque são pessoas pobres, infelizmente, e a mídia não tem tanto interesse de noticiar essas questões. Mas o continente africano, ele é muito acometido pela malária, e também o Brasil, né? Só que no Brasil nós temos laboratórios públicos, como a Farmanguinhos, como a Fiocruz, né? Como os laboratórios federais, como o de Pernambuco, né, que compõem o Sistema Único de Saúde, onde se promove pesquisas para melhorar o tratamento e melhorar a prevenção dessas doenças. Tá? Então, os laboratórios públicos têm essa grande importância para pesquisar
aquelas doenças em que os laboratórios particulares não têm interesse. Então, essas doenças como leishmaniose, como malária, né, é o grande forte dos laboratórios públicos em pesquisa, tá? Inclusive doenças recentes, né? Os laboratórios públicos das universidades federais e estaduais e municipais estão aí com uma grande equipe tentando encontrar maneiras de melhorar o tratamento da Covid-19, o diagnóstico e produzir uma vacina que seja eficaz. Certo? Nós temos até uma quantidade até boa de alunos hoje, nós temos até agora 17 alunos. Então, aqui nós temos um mapa, né, do Brasil e os países que têm casos registrados de malária. Então, todos os países que estão em vermelho, né, são países que têm risco de malária, porque eles têm o protozoário e o mosquito transmissor. Então, a região aqui da América Latina inteira, que vai do México até o sul da América Latina, América do Sul. Nós temos aqui as regiões do Caribe, né, como Cuba, Bahamas, que também são regiões tropicais que estão ali tendo um risco de malária. Nós temos aqui a região da África inteira, inclusive Madagascar, tá? Toda a região africana, inclusive o Egito, que faz parte da África, né? Às vezes a gente pensa que o Egito ele é um país de outro continente, mas ele é um país africano. A região aqui do Chifre da África, do Oriente Médio, passando por toda a Ásia, né? China, Índia, Paquistão, e a região da Oceania, exceto a Austrália. Então, nós temos aqui Japão, Tailândia, Filipinas, todas elas com alto risco de transmissão e de contaminação pela malária. Então, o agente etiológico, o agente causador da malária é um protozoário do reino Protozoa, né, filo Apicomplexa, família Plasmodita, gênero Plasmodium, né, e existem mais de 150 espécies de Plasmodiums, né, conhecidos pelo homem, mas apenas 4 espécies do gênero Plasmodium são capazes de contaminar o ser humano, né? Plasmodium falciparum, Plasmodium malari, Plasmodium vivax e o Plasmodium ovale. Esse último, o ovale, ele é típico das regiões africanas, tá? Os outros 3 podem ser encontrados aqui no Brasil, na região amazônica, Falciparum, malari e vivax. Então, como é que se sucede o ciclo biológico do Plasmodium? O ciclo biológico do Plasmodium ele se passa em 2 hospedeiros. Então, ele é um parasita de 2 ciclos, né? Ele tem 2 hospedeiros, o hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário, tá? E também eles apresentam 2 formas de reprodução, uma forma assexuada, né, ou apenas por divisão binária, e a forma sexuada, onde a gente tem um gametófito masculino e um gametófito feminino que se fundem formando o zigoto, tá? E é uma reprodução sexuada. E aí, dependendo de onde o ciclo biológico vai haver reprodução assexuada ou sexuada, a gente vai determinar o hospedeiro definitivo ou intermediário. Já viu isso nas aulas anteriores, em que o ciclo biológico, onde a reprodução assexuada ocorre sempre no hospedeiro intermediário. Então, toda vez que um parasita ele tiver um ciclo biológico com 2 hospedeiros e a fase assexuada ocorrer em um hospedeiro, esse hospedeiro vai ser considerado hospedeiro intermediário. Tá? E a fase
sexuada sempre vai acontecer no hospedeiro definitivo, tá? Às vezes a gente acha que o hospedeiro definitivo sempre é o homem. Nem sempre, tá? O hospedeiro definitivo, em alguns parasitas, ele é o vetor. Por exemplo, o mosquito. O mosquito, no caso da malária, ele é o hospedeiro definitivo, porque é lá no mosquito, no intestino do mosquito, onde ocorre o ciclo sexuado. Tá? E no homem ocorre o ciclo assexuado, né? E por conta disso, ele é considerado hospedeiro intermediário. Então, como que ocorre o ciclo biológico desse parasita, tá? Então, prestem bem atenção, porque é uma coisa que eu cobro muito, né? Que é extremamente importante o aluno entender como é que ocorre o ciclo biológico. Então, primeiro passo do ciclo biológico. O mosquito ele vai introduzir a forma ativa do plasmódio, chamado de esporozoito, né? Esse esporozoito ele vai estar ali na saliva do mosquito, e quando ele for fazer o reparto sanguíneo, quando ele for se alimentar de sangue, né, de um mamífero, que pode ser o homem, ele vai, inserir o aparelho sugador-picador do mosquito, ele acaba eliminando saliva, né? Por que o mosquito faz isso? Por que ele injeta saliva no orifício da picada? Porque a saliva do mosquito, ela contém substâncias anestésicas e contém substâncias anticoagulantes. Então, reduz a dor da picada, e aí o mosquito ele consegue, às vezes, passar despercebido, e também dificulta a coagulação do sangue e faz com que o mosquito consiga fazer o reparto sanguíneo total sem que o sangue do hospedeiro coagule. Então, na hora de injetar a saliva, ele acaba também injetando esse esporozoito. Esse esporozoito cai na corrente sanguínea e ele vai ficar circulando na corrente sanguínea até que ele consiga chegar ao tecido hepático. Lá no tecido hepático, esse esporozoito ele consegue migrar e consegue introduzir, adentrar as células do fígado, né, chamado de hepatócito. Tá? Então, uma vez no sangue, né, o passo número 2, uma vez no sangue, o esporozoito, eles rumam para o fígado, onde penetram as células hepáticas. E dentro das células hepáticas, esse esporozoito, ele vai se multiplicar. Né? Nessa fase, onde o esporozoito adentra o hepatócito, essa fase, esse protozoário dentro do hepatócito é chamado de merozoito. Tá? Então, esses merozoítos eles se multiplicam dentro do hepatócito, se multiplicam, até que essa célula hepática ela fica totalmente repleta de merozoítos. Então, ela sofre um rompimento, uma lise, e essa célula morre. Em consequência dessa ruptura, os merozoítos caem na corrente sanguínea. Esses merozoítos eles podem infectar outra célula hepática ou cair na corrente sanguínea. Então, uma parte dos merozoítos permanece no fígado, né, contaminando outras células hepáticas, gerando uma reprodução assexuada. Percebam aí que por que essa reprodução é assexuada? Porque no fígado não tem gametócito masculino e nem gametócito feminino, tá? Eles apenas se dividem, gerando clones deles mesmos, tá? Uma reprodução assexuada é uma reprodução, formação de clones. Eles são geneticamente idênticos. Tá, então uma parte dos merozoítos permanece no fígado, contaminando outros hepatócitos, e outra cai na corrente sanguínea e adentra as hemácias. Então, uma vez na hemácia, esses merozoítos adentram as hemácias, né, e vão também se multiplicar. Nessa parte das hemácias, ele vai ser chamado de trofozoito. Tá? Esse trofozoito, ele se multiplica, formam várias esquizontes, e essas esquizontes, tá? Quando a hemácia está repleta, ela pode romper a hemácia e
parasitar uma nova hemácia, ou ela pode ser sugada por um outro mosquito, né? Quando um outro mosquito picar o ser humano com malária, ele vai se contaminar, fechando o ciclo assim do parasita. Tá? Então, as hemácias parasitadas também são destruídas e originam, né, os gametócitos. Vai ter o gametócito masculino e o gametócito feminino, e esses gametócitos no corpo do mosquito vai gerar uma reprodução sexuada. Então, nós temos vários estágios, várias formas evolutivas do plasmódio em determinados partes do hospedeiro. Então, o esporozoito é a forma infectante do ser humano e ele está presente no mosquito transmissor, no anófeles, principalmente na saliva. O esquizonte pré-eritrocítico, ele é uma forma presente no fígado, né, dentro do hepatócito. O trofozoito jovem é uma forma encontrada dentro da hemácia e tem um aspecto de anel, né? A gente chama de inclusão em formato de anel de bacharel. Toda vez que a gente olha o sangue de um paciente no microscópio, a gente vê dentro da hemácia uma estrutura que parece um anel de bacharel, a suspeita, né, a confirmação de que o paciente ele tem malária. Então, um exame de sangue, né, que a gente chama de gota espessa, ou até um exame, né, uma hematoscopia normal, que é a visualização das células do sangue no microscópio, podem fechar o diagnóstico para malária. O trofozoito maduro, ele é formado também dentro da hemácia. O citoplasma desse trofozoito ele é irregular e tem apenas um núcleo. Então, o citoplasma desse trofozoito ele é mais abundante e tem um núcleo. Existe também as formas esquizonte, que também é encontrado dentro da hemácia. O citoplasma é irregular e o núcleo é dividido em diversos fragmentos. A forma rosácea ou merócito, que também é encontrado dentro da hemácia, é constituída por diversos merozoítos, cada merozoíto com um fragmento nuclear e uma pequena porção de citoplasma. O merozoíto, que é encontrado, né, dentro das células hepáticas, os gametócitos, que é encontrado dentro da hemácia, e são as células capazes de realizar a esporogonia, ou reprodução sexuada, mas isso só acontece no mosquito, não acontece no ser humano. Então, no mosquito, o gametócito masculino, que é o microgametócito, e o feminino, que é o macrogametócito, eles vão se fundir para formar um oocisto. Tá? E isso acontece na parede do estômago do mosquito, logo após o reparto sanguíneo do mosquito que acabou de fazer o reparto sanguíneo num paciente com malária. Então, esse paciente com malária, que ele está contaminado, ele vai contaminar um mosquito após esse mosquito se alimentar do seu sangue. Então, aqui nós temos a representação de estruturas que podem ser encontradas dentro da hemácia. Por exemplo, nós temos aqui uma hemácia normal, que não tem nenhuma inclusão eritrocitária. Nós temos a forma marginal do plasmódio, né? Aqui nós temos o citoplasma de azul e o núcleo do plasmódio de vermelho. Essa é a forma mais característica, que a gente chama de formato de anel, né? Onde o citoplasma ele forma aqui o aro do anel e o núcleo forma a pedra. Tá? Essa é a estrutura mais fácil de encontrar. E também tem as estruturas em formato de duplo anel, né, onde tem duas pedras, né, um citoplasma com dois núcleos. Aqui nós temos a forma trofozoito jovem, onde tem o núcleo e o citoplasma um pouquinho mais abundante e irregular. O trofozoito maduro, onde tem já dois núcleos e o citoplasma um pouquinho mais abundante. E a forma esquizonte jovem, onde tem aí uma massa nuclear, ou vários núcleos, com uma massa citoplasmática
bem abundante. Nós temos a outra forma esquizonte, o esquizonte maduro, e os gametócitos, que podem ser encontrados dentro da hemácia, o gametócito feminino e o gametócito masculino. O gametócito masculino, geralmente, ele é menor, né? Por isso que ele é chamado de microgametócito, e o feminino sempre é maior, chamado de macrogametócito. Essas formas aqui, elas são encontradas na hemácia do paciente e essas formas são exclusivas da espécie Plasmodium falciparum. Tá? Então, quando você olha o sangue do paciente, dependendo da estrutura que você visualiza dentro da hemácia, você consegue, inclusive, determinar a espécie que está contaminando o paciente. Se é o Plasmodium falciparum, se é o Plasmodium malariae, se é o Plasmodium vivax. Tá? Porque eles formam estruturas diferentes no interior da hemácia. Já o Plasmodium vivax, né, nós temos a estrutura aqui do formato de anel, o anel maduro, trofozoito, os esquizontes. As estruturas são um pouco diferentes. Então, o indivíduo que um analista clínico, né, que pode ser um biomédico, um farmacêutico ou um biólogo, que está ali treinado para fazer o diagnóstico da malária, ele tem um olho, né, acostumado para descrever e identificar essas formas. Então, ele consegue identificar essas formas, se é um Plasmodium vivax ou falciparum apenas analisando no microscópio. Tá? E, inclusive, esse exame é o padrão ouro. Você analisar o sangue do paciente e ver que tem uma forma, né, um protozoário dentro da hemácia, é a forma mais segura e a mais eficaz de identificar e diagnosticar, tá? Existem exames laboratoriais? Existem, mas esse é o melhor, né, o mais assertivo a fazer o diagnóstico de malária. E o Plasmodium malariae também, nós temos aí as mesmas estruturas, formato de anel, em formato de banda, jovem, o esquizonte maduro, esquizonte imaturo, gametócito feminino e masculino. As estruturas também são um pouco diferentes das encontradas, né, nas outras espécies. Então, como eu falei, o analista clínico ele consegue, através da estrutura visualizada no sangue do paciente, ele consegue determinar que espécie de plasmódio está contaminando o paciente. Então, a patogenia e a sintomatologia dessa doença. O que seria uma patogenia? Né? Pato significa doença, e genia, gênese, criação, início. Então, a patogenia é o início da doença. O que acontece no início da doença? Então, essa patogenia é bastante complicada e envolve vários fatores, desde a ação direta do parasita nas hemácias até os efeitos nocivos da resposta imunitária do paciente. Então, essa manifestação sintomática vai depender muito de qual espécie de plasmódio está infectando o paciente, inclusive o estado de saúde do paciente. Se ele é um paciente debilitado, se ele é um paciente com a saúde bem forte, ou se é uma criança, ou se é um idoso, ou se é um adulto. Então, esses sintomas, eles vão ser bem diversificados, e essa diversificação é decorrente tanto da espécie do parasita que está causando a doença, quanto também do seu comprometimento do sistema imunológico e a resposta desse sistema imunológico frente à doença. Mas, dentre elas, quais as manifestações mais comuns na malária, né? Primeiro, o acesso ou paroxismo malárico, né? Esse acesso, o paroxismo malárico, é a febre, né, que é causada, e essa febre acontece durante a ruptura das hemácias causada pelo parasita. O que acontece? As hemácias que estão infectadas, né, elas se rompem simultaneamente, tá? Não se sabe, a ciência ainda tem estudado como que isso acontece, como é que elas conseguem sincronizar o rompimento, mas que se sabe que elas se rompem, né, simultaneamente. E é durante esse rompimento que ocorre um processo inflamatório e geram também
uma produção de citocinas inflamatórias que gera um pico de febre muito grande, gerando calafrios e uma sudorese. O que é interessante nesse estado febril é que ele é um estado febril intermitente. O que é uma condição intermitente? É uma condição que vai e volta. E essa febre da malária é bem interessante, esse sinal clínico, que a febre do paciente ela é intermitente e ela acontece sempre basicamente no mesmo horário, a cada 2 ou 3 dias, que a gente chama de febre terção, febre quartão. Esse processo ele acontece justamente a esquizogonia sanguínea, durante o processo de infecção das hemácias pelos esquizontes. Em decorrência disso também ocorre a anemia, porque o paciente ele vai ter destruição das hemácias, né, causadas pela ruptura das hemácias em decorrência da multiplicação do protozoário. Então, ele vai ter uma destruição de hemácias durante a esquizogonia sanguínea. E essa anemia, a gente chama de anemia hemolítica adquirida. É uma anemia causada pela destruição abundante das hemácias, tá? E é uma anemia adquirida porque o indivíduo não nasceu com ela, ele adquiriu decorrente da doença, da infecção parasitária. O paciente ele vai ter uma destruição de hemácias parasitadas e hemácias sadias no baço. Então, vai ter uma que a gente chama de hematocaterese intensa. As hemácias vão sendo destruídas pelo baço durante a infecção. E também vai acontecer produção de anticorpos pelo sistema imunológico do paciente, que vai reconhecer hemácias contaminadas e gerar destruição. Então, ele vai ter também um aspecto de anemia hemolítica autoimune. Em decorrência disso, ele vai ter complicações, tanto cerebrais quanto renais, devido a essa hemólise. Quando a hemácia ela se rompe, ela libera proteínas do seu interior, como hemoglobina, né? E esse excesso de hemoglobina no sangue, ele vai gerar uma sobrecarga no sistema renal e também uma sobrecarga no sistema cerebral, gerando lesões no cérebro e insuficiência renal devido a essa hemoglobinúria, principalmente, né? Eliminação de hemoglobina pela urina, tá? E os metabólitos dessa hemoglobina também vão se acumular no cérebro, como excesso de bilirrubina, excesso de outras proteínas que vão acabar gerando lesões no sistema nervoso central, e por isso pode ocorrer retardo mental, principalmente em crianças abaixo de 5 anos. Então, os sintomas mais comuns no paciente com malária é dor de cabeça, devido a esse comprometimento do sistema nervoso central. Sistêmicos, ele vai ter sintomas sistêmicos, febre e falta de apetite, porque esses sintomas são sintomas inflamatórios. Então, quando as células de defesa reconhecem um protozoário como um agente invasor, eles vão produzir citocinas inflamatórias, como interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral, e essas substâncias elas vão agir no cérebro, né, e no fígado, aumentando a temperatura corporal, causando a febre, né, gerando também uma redução do apetite, né, gerando também uma produção aumentada de proteínas de defesa pelo fígado, que a gente chama de proteínas de fase aguda, como o PCR, como ferritina, como fibrinogênio, como proteína sérica amiloide, como proteína ligadora de mannose. Então, tem uma série de proteínas que são produzidas pelo fígado, que são, esse fígado só produz essas proteínas em grande quantidade quando elas são estimuladas, quando ele é estimulado pelas citocinas inflamatórias, interleucina 1, interleucina 6 e fator de necrose tumoral. E essas proteínas produzidas em processos inflamatórios a gente chama de proteínas de fase aguda. O paciente também ele vai ter um cansaço muscular, né, decorrente de quê? De baixa oxigenação.
Então, se está tendo destruição de hemácias, o paciente tem dificuldade de transportar oxigênio, que esse papel ele é exercido pelas hemácias. Então, se o parasita está destruindo hemácias, a redução do número de hemácias no sangue do paciente faz com que ele tenha uma hipóxia generalizada, uma dificuldade de transportar oxigênio, dificuldade de oxigenação dos tecidos. Em decorrência disso, o músculo tem dificuldade de trabalhar, de produzir energia e de fazer contrações, porque essa contração muscular depende de níveis ótimos de oxigênio. O paciente também tem dor nas costas, dor no estômago, né? Ele vai ter náuseas, vômitos, o fígado vai estar inchado devido a esse... O fígado vai estar inchado, porque o parasita ele está acometendo o fígado, né? Lá os merozoídes que estão se multiplicando dentro dos hepatócitos. Tosse seca, né? Por causa da ativação do sistema inflamatório. Pele, ele vai ter tremor, suor e palidez. Tremor por conta do comprometimento do sistema nervoso central, suor e palidez, suor por conta da febre, né? Sudorese por conta da febre, e a palidez por conta da anemia, né? Por conta da destruição das hemácias. Como é que é feito o diagnóstico do paciente com malária? Se faz o exame parasitológico, não é de fezes, ele é um exame hematoscópico, é a análise do sangue do paciente no microscópio. Se faz uma coleta de sangue e coloca uma gota de sangue na lâmina, faz uma pequena... espalha um pouquinho essa gota de sangue na lâmina, faz a coloração com um corante específico, pode ser o GIMSA ou o panótico rápido, que são corantes utilizados para corar células hematológicas, e faz a análise desse sangue corado em microscópio, né? O sangue ele deve ser colhido justamente após o acesso malárico, né? Que é onde vai ter o maior número de formas sanguíneas. Isso quer dizer o quê? Eu só vou coletar o sangue do paciente logo após ele ter um episódio de febre. Esse episódio de febre ele é causado justamente pela multiplicação do parasita no sangue. Então, para eu ter uma chance aumentada de visualizar esse parasita no sangue, eu só vou coletar o sangue do paciente quando ele tiver logo após um episódio febril. Então, como é que se faz esse procedimento? Se coleta, se faz uma perfuração no dedo do paciente, na região digital. Você pode fazer ou uma gota espessa, né, uma gota de sangue bem grossa, e não espalhar muito, você pode fazer um esfregaço dessa gota. Você pega uma lâmina de vidro e faz esse espalhamento dessa lâmina. Epidemiologicamente, quando se fala de epidemiologia, é o estudo da frequência da doença. Então, doenças epidêmicas, né? Existe uma diferença entre doenças endêmicas e doenças epidêmicas, tá? Doenças endêmicas são doenças que têm uma alta frequência em determinado local, tá? Principalmente causada por fatores ambientais. E doenças epidemiológicas são doenças que são transmissíveis de um hospedeiro para o outro. No caso de uma gripe, por exemplo, ela é uma doença epidemiológica, né? Que geram epidemias, tá? No caso da malária, ela é mais endêmica. Por quê? Porque um indivíduo com malária não transmite essa doença para outro. É necessário ali o mosquito, tá? E o mosquito não tem em todo lugar. Então, epidemiologicamente, quando se fala de malária, ela acomete principalmente as regiões mais pobres do Brasil, ou regiões mais distantes dos países subdesenvolvidos. Então, nós temos aí as Américas como regiões com maior número de casos, né? Principalmente a América Latina, que vai do México até o extremo sul da América do Sul, né?
Aí a América Latina, ela não contempla nem Estados Unidos e nem o Canadá, né, que ficam na região norte, ficam na região mais fria e na região mais temperada, né, do continente americano. No Brasil, a região mais endêmica, com maior índice, é a região amazônica, né, e por que que existe essa endemicidade na região amazônica? Por conta da frequência do mosquito. Esse mosquito transmissor, é encontrado em grande quantidade na região amazônica. E existem surtos esporádicos em outros países, quando o indivíduo, né, viaja para a região amazônica e volta para o seu estado de origem, e lá naquele estado de origem existem alguns mosquitos que podem transmitir de um paciente para o outro. Tá? Então, se esse paciente ele vai para a região amazônica, se contamina e depois, ao retornar para o seu estado de origem, né, ele vai funcionar como um reservatório desse parasita, e todos os mosquitos que picarem esse hospedeiro e picarem outro humano vai acabar transmitindo essa doença, tá? Então, pode acontecer de gerarem surtos em outras regiões, mas a região endêmica é a região amazônica. Então, a malária é uma doença parasitária que mais mata no mundo, né? Como eu já falei e repeti algumas vezes, uma doença com alto índice de letalidade. E por conta disso, né, o homem que possui os gametócitos no sangue, ele funciona como fonte de infecção, um reservatório. Ele vai ser o reservatório, não só o homem, mas os outros mamíferos, para outros protozoários, para outras espécies de plasmódio. Então, o homem infectado, ele vai ser um reservatório, e todo mosquito, né, anófeles, que picar esse homem vai ser contaminado e vai transmitir para outro homem quando ele fizer um reparto sanguíneo em um indivíduo sadio. A forma de transmissão do homem para o mosquito é a forma trofozoíta. Então, quando o trofozoito ele é ingerido pelo mosquito durante o reparto sanguíneo, esse esporozoito vai contaminar esse mosquito, gerando a reprodução sexuada no mosquito, formando... Quando o mosquito ele faz reparto sanguíneo, ele injeta esse esporozoito pela saliva, e esse esporozoito vai contaminar o ser humano. A via de transmissão desse esporozoito é a inoculação do esporozoito durante a hematofagia do mosquito. Como eu falei, o mosquito ele introduz o aparelho sugador picador na epiderme do paciente, né, do hospedeiro, do homem, e ele injeta saliva para facilitar o reparto sanguíneo. A saliva ela é rica em substâncias analgésicas e anticoagulantes e facilita o reparto sanguíneo. O paciente ele tem, às vezes, decorrente dessa ação da saliva, a dor da picada diminui e o sangue da região não coagula, facilitando assim o ato de sugar do mosquito. Então, a via de penetração é basicamente a pele ou via transcutânea, né, através da inoculação do aparelho sugador-picador. Outras formas de transmissão. Então, essa é a forma clássica de transmissão, né, o mosquito picando o homem, e depois o homem sendo picado pelo mosquito, contaminando o mosquito sadio. Mas pode acontecer de o paciente se contaminar por outras formas que são não clássicas, né? Por exemplo, transfusão sanguínea. O paciente recebeu uma bolsa de sangue contaminada com plasmódio. O indivíduo doou sangue, ele estava contaminado com malária, não sabia, né? E essa bolsa, ao ser recebida por um paciente, acaba transmitindo a malária para ele. Isso é raríssimo de acontecer, porque todos os hemocentros possuem controle de qualidade rígidos para impedir que isso aconteça, faz vários testes sanguíneos, inclusive o paciente que tem malária, ele geralmente tem anemia, e se o paciente tiver anemia durante a doação de sangue, ele não vai ser selecionado para doar sangue, ele vai ser recusado, né? Todo paciente anêmico, ele não pode doar sangue, você não pode doar sangue se você está com carência de algum
elemento sanguíneo, tá? Você não pode doar o que você tem falta. Indivíduos que utilizam seringas contaminadas com o sangue, um sangue que está contaminando aquela seringa, for contaminado por malária, ele vai, né, injetar num paciente sadio e vai transmitir. Isso também é muito raro, né, porque a maioria das seringas hoje elas são descartáveis. Inclusive tem mecanismos que impedem a reutilização, né, o êmbolo de algumas seringas já se quebram após a primeira utilização, justamente para evitar uma reutilização. Mas isso acontecia com uma certa frequência há algumas décadas atrás, há 30, 40 anos atrás, onde se utilizava muito seringas de vidro, que eram seringas reutilizáveis. O médico utilizava uma seringa de vidro num paciente e depois a agulha de aço e a seringa de vidro eram lavadas e esterilizadas. Então, se essa esterilização não fosse adequada, isso poderia ser uma fonte de contaminação, tá? Mas hoje pode acontecer, mas é muito raro. Acidentes de laboratório, né? Quando as amostras acabam contaminando o manipulador durante uma quebra de uma vidraria ou um erro de pipetagem, enfim, pode acontecer, mas também é muito raro. Tá? E também a infecção congênita, né? Quando a mãe gestante ela está com malária e durante o parto, né, ocorre a transmissão desse protozoário para o sangue do embrião, tá? Durante o parto, né? É uma transmissão, uma infecção congênita. Nesses casos da contaminação por malária, não se verifica o ciclo exoeritrocitário, tá? Isso quer dizer o quê? Que o esquizonte ele vai ficar apenas na corrente sanguínea, ele não vai ter a forma de merozoíto, tá? Ele não vai contaminar as células hepáticas, tá bom? Como que é prevenido, né, a infecção pelo plasmódio, tá? A profilaxia é uma conduta, são várias condutas que são que são utilizadas, né, para evitar ou reduzir os níveis de contaminação. A gente está vendo aí, a gente está passando por uma pandemia e a gente vê em vários telejornais, em vários locais, vários noticiários, né, os métodos profiláticos para evitar a Covid-19, né? Lavar bem as mãos com água e sabão, preferencialmente, né? Tem os movimentos lá de lavagem das mãos, tudo isso para evitar a contaminação, né? Usar álcool gel, né? Usar máscara, evitar contatos íntimos, né? Pessoas infectadas ou não tem que usar máscara, né? Evitar pôr a mão nos olhos, na boca ou no nariz. Tá? Por quê? Porque a mão infectada, ela não é veículo de entrada do vírus. O vírus não entra pela pele, ele entra pelas mucosas. Então, se você está com a mão contaminada, porque você pegou em algum objeto contaminado com o vírus, ao levar a mão para a boca, você acaba se contaminando. Então, sempre lavar as mãos para evitar isso. Na malária, nós temos também algumas medidas profiláticas, tá? Por exemplo, melhoria geral nos serviços de saúde, então, para evitar aquelas contaminações não convencionais, né, onde não participa o mosquito, como contaminação em laboratório, né, contaminação com uso de seringas contaminadas e tudo mais. Fazer uma educação sanitária e ambiental, né, se sabe, por exemplo, que a incidência aumenta quando o indivíduo ele tem a sua região domiciliar próxima a matas, né, próxima a vegetações que estão sendo desmatadas. Então, o mosquito ele tem o seu habitat natural, que são florestas, né, regiões de mananciais, né, onde ele se reproduz. E a incidência
dessa doença aumenta quando o ser humano ele invade o habitat do mosquito. Então, o mosquito ele não procura o ambiente peridomiciliar humano, ele não vai se aproximar das residências. Na verdade, é o homem que constrói a residência próximo do habitat dele. E aí, ao se aproximar, ele acaba sendo vítima do mosquito. Uma melhoria da qualidade de vida da população, né? A população, quando tem mais acesso à saúde, mais acesso a uma construção de uma casa mais adequada, ele reduz a chance de se contaminar, tá? E isso são fatores determinantes para o sucesso, né, duradouro das campanhas de profilaxia, né? O Ministério da Saúde investe bastante em profilaxia, em campanhas para evitar a contaminação, né? É muito mais barato e é muito mais eficaz prevenir do que tratar, do que remediar. Então, as campanhas de conscientização para evitar o contato, não só da malária, mas de infecções sexualmente transmissíveis, como AIDS, né? O Ministério da Saúde, ele produz diversas campanhas para evitar e promover, para evitar a contaminação da população e promover a saúde. Então, a profilaxia, ela pode ser individual, né? Como, por exemplo, evitar o contato do mosquito com a pele. Como? Utilizar repelente, utilizar mosquiteiros, né? Utilizar roupas de manga comprida, calças compridas para evitar o contato do mosquito com a pele. Pode também, outra medida profilática é evitar a aproximação do homem com a área de risco, né? Principalmente durante os horários de maior atividade do mosquito, que é que a gente chama de o horário crepuscular e o horário da alvorada, durante o amanhecer e durante o entardecer. Esses horários são os horários de maior atividade do mosquito com que se diz respeito à alimentação. 5 horinhas da tarde, né, e no início da manhã. Quem mora no interior sabe muito bem, principalmente no interior, que no finalzinho da tarde, em alguns municípios, é praticamente impossível se sentar na porta sem utilizar ali um repelente, porque é o horário de maior atividade dos mosquitos. Uso de repelentes, né? Uso de telas nas portas e janelas. Aqui no Brasil a gente não vê nem tanto, né, no Nordeste, mas em alguns filmes que você já deve ter assistido, você deve ter percebido que algumas casas nos Estados Unidos, elas têm uma porta dupla. Tem uma primeira porta, uma portinhola, que ela é composta de uma tela, para impedir a entrada de mosquitos. E uma segunda porta, que é a porta a porta propriamente dita, que é a porta de madeira. Mas essa primeira porta é apenas uma tela para evitar a entrada de mosquitos. No Brasil, a gente utiliza mais o mosquiteiro, né? Que é um tecido bem rendilhado, que facilita a troca gasosa, mas impede a passagem do mosquito, né? Eu creio que muitos de vocês já devem ter utilizado o mosquiteiro, ou pelo menos já visto alguma época da vida, pelo menos na casa dos seus avós. E também existem os métodos profiláticos coletivos, como o combate ao vetor adulto e às larvas, né? Aí, por exemplo, o uso do carro fumacê, que dedetiza o bairro, né, utilizado pela Fundação Nacional de Saúde, né? Os agentes de saúde da Funasa, eles vão nas casas também e aplicam larvicidas em caixas d'água, em reservatórios de água, para evitar a proliferação do mosquito. Melhorar o saneamento básico, né, impedir esgotos a céu aberto, construção de fossas sépticas, né, para a coleta de fezes, e melhorar as condições de vida dos moradores também. Aí nós temos a representação do mosquiteiro, numa rede, né, onde o indivíduo ele consegue dormir e ter uma menor incidência de contaminação, reduz bastante a contaminação pela picada do mosquito. O mosquito, pessoal, ele é atraído através da liberação de gás carbônico,
né, pela pele, né, o corpo ele produz gás carbônico através da respiração das células. Ele é atraído também pelo calor e pelo suor, tá? Então, o indivíduo que está suado à noite e a temperatura alta produzida pelo corpo, né, o nosso corpo ele é quente, 37 graus Celsius, então o mosquito, mesmo no escuro, ele consegue localizar o nosso corpo devido à alta temperatura e também a liberação de gás carbônico. E a liberação também de suor, né? O cheiro do suor também atrai os mosquitos. Aí nós temos também um mosquiteiro de cama, né? Que protege aí as crianças aí. A gente percebe aí que essa moradia é típica da região amazônica, né? Casas de tábuas, né? E geralmente, como é sabido de todos, é uma região de alta incidência. Aí já um indivíduo adulto, utilizando também o mosquiteiro para evitar a contaminação. Evitar entrar em contato com as regiões de floresta. Aí também temos várias imagens que mostram aí a utilização do mosquiteiro, das telas, para evitar o contato com o mosquito. E o tratamento? O paciente, quando ele está infectado, como que é feito o tratamento desse paciente? Existem várias drogas que são eficientes no tratamento da malária, que bloqueiam o ciclo biológico do parasita, mas esses medicamentos requerem uma atenção médica especializada, porque alguns desses medicamentos, eles são tóxicos, né? Então, o médico ele tem que ter ali um certo conhecimento e ter um acompanhamento bem íntimo com o paciente para analisar as taxas sanguíneas, para ver se os rins estão suportando bem o tratamento, o fígado também, tá? E essa terapêutica, quanto mais precoce, quanto menor a carga parasitária, mais eficaz. Então, quanto mais cedo se inicia o tratamento, mais eficaz vai ser. Exemplo de medicamentos utilizados no tratamento da malária, nós temos a mefloquina, a artemisina, a quinina e a cloroquina, né? A cloroquina aí está em alta nesses dias porque ela é uma droga utilizada, né, para malária e também utilizada para lúpus e artrite reumatoide, mas ela está sendo testada, né, como uma droga que possa ter eficácia no tratamento da Covid-19, porque já se sabe, né, com pesquisas anteriores, principalmente na pesquisa logo após a pandemia do H1N1, em 2008, que a cloroquina tem a capacidade de bloquear uma etapa do ciclo viral, etapa essa que o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19, ele também obedece. Então, a utilização da cloroquina, ela pode também bloquear o ciclo viral, né, a entrada do vírus dentro das células pulmonares, e isso pode reduzir, né, a infecção, reduzir a gravidade da infecção. Nós temos basicamente aí as duas mais utilizadas, são duas formas químicas, né, a cloroquina e a hidroxicloroquina. A diferença de uma molécula para outra é apenas uma hidroxila que está presente na hidroxicloroquina e que não está presente na cloroquina. Mas essa hidroxila, ela reduz o efeito tóxico, né, do medicamento. Então, a cloroquina, ela é mais tóxica do que a hidroxicloroquina. Por isso que os médicos eles estão utilizando mais a hidroxicloroquina nesses testes em seres humanos para encontrar um medicamento eficaz para a Covid-19. Então, o Plasmodium falciparum, ou falciparum, ele gera um retardo no tratamento, ou a terapêutica direcionada para a espécie de plasmódio incorreta pode ter consequências graves. Então, cada espécie de plasmódio, ele tem um método de tratamento diferente, tá? Por isso que é importante, durante o diagnóstico,
determinar exatamente qual a espécie que está sendo responsável por essa contaminação. Tá? Porque você fazer o diagnóstico incorreto pode direcionar a uma terapêutica incorreta e pode levar a prejuízos à saúde do paciente. Então, uma terapêutica incorreta, o uso da droga errada, em decorrência de um diagnóstico errado, pode resultar no funcionamento inadequado de órgãos vitais, como os rins, pulmões e cérebro. Então, aquele plasmódio, ele não vai ser combatido de maneira eficaz e ele vai gerar um agravo na saúde do paciente, que pode comprometer o sistema nervoso central, os rins e pulmões, né, decorrente dessa hemólise disseminada. As células, as hemácias, vão ser destruídas, liberando grande quantidade de hemoglobina na corrente sanguínea, e essa hemoglobina, ela gera, né, um acúmulo no cérebro dos seus metabólitos, né, gera um comprometimento nos rins, devido ao excesso de proteína na circulação, né? O rim, ele fica sobrecarregado e pode ter lesão renal. E os pulmões também ficam sobrecarregados porque eles têm dificuldade de fazer a troca gasosa, que é a troca de oxigênio por gás carbônico, ela depende das hemácias que estão sendo destruídas pelo plasmódio. E esse tratamento inadequado pode levar o paciente a coma, a um estado, né, de perda da consciência profunda, que pode inclusive evoluir para a morte. Grávidas e crianças estão sob um risco maior de desenvolvimento das formas mais graves da malária, né, porque eles estão mais suscetíveis. O protozoário, ele se multiplica de forma mais eficaz nesses indivíduos que estão com o sistema imune mais comprometido, mais indefeso. Então, o hospedeiro definitivo, que é o inseto, né, o mosquito, ele é o Anopheles, né, o gênero Anopheles, né, dependente de qual espécie, existem várias espécies de Anopheles. Aí nós temos a representação do Anopheles darlindi, a fêmea do mosquito do gênero Anopheles, que vai ser o vetor, né, e o hospedeiro definitivo. Como eu falei para vocês, apenas a fêmea tem o hábito hematófago, apenas a fêmea se alimenta de sangue. Então, esse mosquito, pertence ao reino Animalia, filo Arthropoda, né? Classe Insecta, né? Ordem Diptera, né? Que são insetos que têm um par de asa, e o gênero Anopheles, né? Filo Arthropoda, porque são animais que têm exoesqueleto e têm patas articuladas. Então, artro, né, de articulação, e podas de pés. Então, são patas articuladas com exoesqueleto. A classe Insecta, né, que são indivíduos, são animais pertencentes ao filo Arthropoda, que tem o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen e 3 pares de pata. A ordem Diptera são insetos que têm um par de asas funcionais. Então, nós temos aí, da ordem Diptera, nós temos moscas, mosquitos, mutucas, todas elas da ordem Diptera. E do gênero Anopheles, que corresponde aí o gênero desse mosquito. Esse mosquito, ele tem maior atividade durante o período da noite, que é o horário crepuscular, que vai de 5 da tarde até as 8 da noite, até o horário do amanhecer, né? De 5 da manhã até as 8 da manhã. E é justamente nesse local, nesse horário, onde há o maior risco de contaminação. Então, ele é o principal vetor de transmissão, que é a vetoração normal, né? A gente já falou de vetores de contaminações mais não comuns, transmissões que não são comuns, né, como seringas, como bolsas de sangue, como acidentes de laboratório, que são as vetorações não clássicas, é esse nome que eu estava tentando lembrar. Então, a vetoração clássica é feita pelo mosquito. O risco maior de contaminação pela malária é quando o indivíduo o mosquito está presente no interior das habitações desse indivíduo, né?
embora a contaminação possa ocorrer também ao ar livre. Então, indivíduos que se expõem ao contato com o mosquito, eles têm um maior risco de contaminação. Indivíduos que trabalham próximo a florestas, ou então têm, né, como atividade laboral, como trabalho, né, a atividade extrativista. Na Amazônia tem muita gente que trabalha de extrativismo, né, coletando jussara, coletando castanha do Pará, né, e para isso eles precisam adentrar a mata e acabam tendo um maior contato mais próximo com o mosquito e tendo mais chance de se contaminar. Então, esse mosquito, ele é um indivíduo que tem uma metamorfose completa, ele é um inseto holometabólico, ele possui os estágios de ovo, larva, pupa e adulto. As fêmeas vivem de 2 a 3, de 2 semanas até um mês, então o período de vida de uma fêmea é curto, né, tem só um mês de vida. Elas preferem o sangue humano, mas podem também picar animais, né, principalmente mamíferos. E cada fêmea grávida põe cerca de 200 ovos toda vez em que ela faz a oviposição. Elas preferem águas paradas, então reservatórios de água, pneus com acúmulo de água, servem aí de reservatórios. As larvas, elas se alimentam de bactérias e outros micro-organismos encontrados na água. Elas não têm sifão respiratório, então elas ficam paralelas à água, que a gente está vendo aí na imagem do lado direito superior da tela de vocês, onde nós temos uma larva aí que está paralela à lâmina da água. E essa estrutura em formato de vírgula é a pupa. Então, nós temos a larva e a pupa na imagem superior, e embaixo nós temos a imagem do mosquito adulto. Então, essa larva, ela passa por esses 4 estágios larvais, né? L1, L2, L3, L4, que, à medida que elas vão evoluindo, elas vão tendo características morfológicas diferentes. Já a pupa, enquanto se desenvolvem, as pupas vêm à superfície para respirar. Elas têm cerca de 10 a 15 dias que passam por esse estágio. Após a oviposição da fêmea, até se transformar no mosquito adulto. Então, essa pupa ela vai se abrir e vai emergir o mosquito já adulto. E quando esse mosquito ele emerge da pupa, ele já emerge como um mosquito adulto, fêmea ou macho já apto para a atividade sexual. Então, os machos vivem cerca de 1 semana e alimentam-se de néctar de flores, né, flores e de frutos. E as fêmeas, elas são hematófagas. Por quê? Por que elas têm esse hábito hematofágico? Porque no sangue tem nutrientes necessários para o amadurecimento dos ovos dessa fêmea. Então, o indivíduo, o mosquito, né, transmissor da malária, eles possuem asas abertas, cobertas por escamas com cores claras e escuras, né, pintadinhas. O corpo mede mais ou menos menos de 1 centímetro, e eles, como eu já falei, têm hábitos crepusculares. Eles preferem o entardecer e o amanhecer para saírem e fazerem o reparto sanguíneo. Eles preferem lugares quentes e úmidos, por isso aí a alta incidência nas regiões tropicais, né, e de matas, de florestas, que são regiões úmidas. Eles se reproduzem em áreas extensas de água, preferindo águas profundas e límpidas, pobres em matérias orgânicas. Então, eles preferem mananciais de águas limpas, né, e cristalinas, como represas, lagos, lagoas, remansos e rios, né? Em época de chuva, formam-se os criadouros causados por esse alagamento, né? Em lixos, escavações, degradação de terreno, buracos, né?
esses reservatórios podem servir também de criadores de mosquito. Então, nós temos aí algumas imagens do plasmódio dentro da hemácia. Nós temos aí no lado esquerdo da tela um trofozoito em forma de anel, né? Ringiforme, onde o citoplasma ele forma o aro do anel e o núcleo, né, forma a pedra do anel. E nós temos as duas setas aí mostrando essas estruturas. E a forma esquizonte, né, dentro da hemácia, que está, são várias formas, vários protozoários dentro da hemácia após a multiplicação. Aí nós temos o gametófito do lado direito, ou do lado esquerdo da tela, né? Essa estrutura maior, e outras estruturas em formato de anel, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então, essa estrutura maior, que parece um formato de meia-lua, bem grande, é um gametófito. O plasmódio vivax, eles têm a estrutura em formato de anel, com o anel mais irregular, né, o aro do anel mais irregular, o citoplasma mais irregular, né, mostrado aí nessas figuras, dentro das hemácias. O plasmódio malari, o citoplasma é mais disperso e não há aparecimento dessa forma em anel tão evidente. Tá? E é isso, pessoal. Para mais informações, acessem o portal do Ministério da Saúde e da Fiocruz para aprofundarem os estudos de vocês. Tá bom? Agora,